Obrigada. Boa noite, pessoal. A gente está iniciando mais uma aula de Psicologia da Educação, onde a gente vai finalizar as 17 habilidades socioemocionais, que é super importante para trabalhar em todo e qualquer indivíduo. E aí a gente começa falando das primeiras, que dizem sobre a proatividade na relação com o outro. E aí eu vou compartilhar a tela e a gente vai estudar os 5 blocos que compreendem essas 17 competências socioemocionais. Só um minutinho, compartilhando a tela aqui com vocês. Nós temos aqui, nesse engajamento, né, com os outros, né, esse estabelecimento de uma relação proativa com os outros, nós temos 3 competências que a gente trabalha. Então, a iniciativa social. Então, eu tenho essa predisposição a estar em contato com outros, né? Então, eu potencializo a minha relação interpessoal. Além disso, nessa relação interpessoal com outras pessoas, eu sei ser assertiva, né? Eu sei ter assertividade. O que é assertividade? É eu conseguir afirmar minhas opiniões, escutando, né? E sabendo também ser flexível ao outro. Porque muitas vezes acontece discordância, por quê? Eu quero impor o meu jeito para o outro. Não é essa a lógica. E a gente deve, sim, nos posicionarmos, mas também ser flexíveis para escutar o que o outro tem para dizer. Porque se aquilo é claro para a gente, então a gente não precisa ficar, sabe, de uma forma super, né, arraigada. A gente pode, sim, dizer, nisso aqui eu posso rever, nisso aqui manterei meu posicionamento. Está tudo certo. Fazer isso significa ser assertivo, assertiva. Então, eu consigo me posicionar de uma forma afirmativa diante das minhas convicções, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um traço que me flexibiliza a escutar, a procurar entender o que esse outro está me dizendo. E aí eu volto a me posicionar. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu tenho que pensar melhor. Porque relação humana, o ideal era ser assim, né, pessoal? Então, quando a gente começa a trabalhar um pouco isso com as nossas crianças e os nossos pré-adolescentes, isso traz outras características importantes de seres humanos que estão sendo trabalhados, né, na sua forma de se posicionar diante de si e diante dos outros. Isso é super importante, né? Então, são esses os 2 critérios. E o terceiro, trabalhar com entusiasmo. O que é entusiasmo? Não é euforia. Entusiasmo é eu estar disponível a querer, né? A querer buscar mais, né? O entusiasmo, ele tem uma vertente muito forte ligada na motivação. E a motivação, ela tem duas variáveis que a gente chama. Não está aqui, mas eu vou complementar para vocês. A gente tem a motivação extrínseca, que, então, assim, eu me motivo porque eu vou ter um ganho social, eu vou ter um ganho financeiro, eu vou ter um reconhecimento, as outras pessoas vão me apreciar. Então, ela é importante? Ela é importante, né? Só ela não. Eu preciso da outra variável, que é a motivação intrínseca, que é a interna. Eu não faço aquilo porque eu quero ganhar, porque eu quero receber. Eu faço aquilo porque aquilo me motiva, porque aquilo me move, aquilo me faz bem. Então, essa motivação intrínseca é aquilo que, assim, eu realmente gosto de fazer isso. Claro que seria muito bom eu ter os benefícios externos, mas realizar isso, para mim, é uma satisfação. Então, motivação intrínseca.
tudo bem? O ideal é que a gente alie as duas e essas duas juntas vão compor o nosso entusiasmo, né? Por isso que muitas vezes a gente fala para as crianças, né? A gente fala para vocês informação que vão formar essas crianças, que o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, ele também passa pela motivação. Se alguém não tiver motivado a querer aprender, não vai aprender. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Mas aí que está, a gente precisa descobrir os nossos entusiasmos e entender que muitas vezes a gente não chegou ainda a vislumbrar os nossos reais entusiasmos. E isso é que precisa ser muitas vezes demonstrado para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. Por quê? Porque se eles pegarem tudo que eles já conhecem de conhecimento prévio, eles vão achar que aquilo que eles já sabem basta. Aquilo que eles já está ótimo. Gente, isso é muito pouco. Tem muitas outras coisas no mundo à volta, tem muitos outros espaços internos a serem explorados e benéficos para as pessoas. Então, não dá para se contentar com aquilo que eu já sei, ponto e acabou, né? Então, a gente também trabalha com essa questão do entusiasmo. E os grupos, muitas vezes, são importantes para entusiasmar, impulsionar e não excluir essas crianças e adolescentes. Então, em termos de engajamento com as outras pessoas, saber se posicionar e saber estar nessas relações interpessoais, a gente tem outras, né, habilidades socioemocionais, mas a gente vê essas três como prioritárias. Tudo bem? Então, esse primeiro grupo tá tranquilo, né, pessoal? Tá sim, Pro. Só um segundinho, antes de eu ir para o segundo, que é a amabilidade, eu acho que tem alguém fazendo pergunta. Só um minuto. Tá. Ok. Bom, não tem pergunta não. Se alguém tiver, me fale, tá? Então, assim, a gente avançando, o outro grupo vai trabalhar a amabilidade, de ser amável, né? Entendendo que ser amável, né, não significa a gente ser permissiva, né? Então, esse que é um diferencial. E a amabilidade, o que ela envolve? E a gente precisa ensinar as nossas crianças, né? Envolve empatia, envolve respeito, envolve confiança. Empatia é o seguinte, né? Todo mundo fala, né? Se colocar no lugar do outro. Tá corretíssimo. É realmente se colocar no lugar do outro. Mas aí que está. Eu sou o outro? Não, eu não sou esse outro. Mas eu, em respeito a mim e a este outro, tentarei, com todo o respeito, me imaginar e aí serei solidária a essa pessoa. Tá? Então, realmente, eu me coloco no lugar do outro, sabendo que eu não sou o outro, e exatamente por conta disso, eu respeitarei aquela situação. Então, se aquilo para mim parece uma grande de uma bobagem, e aquela pessoa está mal, está sofrendo, eu não tenho o direito de dizer isso é uma bobagem, porque não sou eu. Ok? Então, eu vou dizer, eu respeito o fato de você estar angustiada, sofrendo com isso. Eu respeito isso em você. Mas como que eu posso te ajudar, embora eu não sou você, eu respeito você. Isso é empatia. Tá? Porque se eu for realmente me colocar no lugar do outro, sendo eu talvez julgue esse outro. Então, quando eu falo eu sou solidária, né, empatia é isso. Eu vou ser solidária, mesmo eu não sendo você, não estando vivenciando isso,
eu sou solidária a você. Como que eu te ajudo? Isso é empatia. E isso demonstra uma amabilidade, que é muito grande. E olha como é bacana, porque essa empatia, eu falei bastante a palavra respeito e a palavra agora confiança. Então, olha como elas vão se intercalando, né? Não tem como eu falar agora é isso, agora é aquilo didaticamente, né? As nossas emoções, elas estão aí. Aqui está separado em bloco didaticamente, mas todas essas a gente tem e tem que lapidá-las, não de uma forma técnica, racional, mas vivencial. Por isso que são competências que a gente vai trabalhando muito no trato do dia a dia, tentando fazer com que essas crianças estejam com os outros, mas também se reconheçam nesse processo, entendam os seus pontos frágeis e os seus pontos potenciais, né? Então, isso é super importante. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Ju, se a Natália tentou, pede para ela de novo, que daí eu vou liberar para ela aqui, tá? E confiança, a gente trabalhar a confiança não é soberba, pessoal. A confiança significa, né? Eu acredito no meu potencial. Eu acredito que eu posso colaborar, eu acredito que eu posso aprender, eu acredito que eu tenho algo a dizer, que eu tenho algo a acrescentar, que eu tenho algo a contribuir. E se eu acredito nisso em mim, eu também passo a acreditar nisso no outro. E o que a gente mais está precisando é desse grande respeito coletivo, né? Então, esse processo de trabalhar a amabilidade significa isso. E volto a dizer, não é permissividade. Nós precisamos reconhecer aquilo que nos incomoda, sim, aquilo que a gente não aceita, sim, para até ficar claro para a gente, né? Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente aprende que assim, está acontecendo um conflito, o que você faz? Põe panos quentes. Não adianta. Ninguém quer maximizar o conflito. Tudo bem? Não é essa a ideia. Mas eu preciso entender o que está acontecendo que não está se encaixando, que está destoando, de uma forma bacana para tentar auxiliar, né? Para eu me ver nessa situação, para tentar resolver. E não fingir que não existe. Ah, deixa eu fingir que não existe. Isso na nossa sociedade, isso tem sido muito complicado e tem trazido danos nas competências socioemocionais e também no psiquismo, né? Porque a gente acaba engolindo algumas coisas, quando na verdade a gente precisa conversar, dialogar sobre isso, sem maximizar, né? Fazer disso um drama, não é essa a proposta, mas também não é fingir que não acontece, né? Então, a amabilidade, você ter empatia, respeito, confiança, isso vai permitir com que você consiga, numa situação em que há um desencontro, em que há algo, um mal-estar, conversar sobre isso, para tentar resolver. E não é para apontar culpados, nada disso. Quando a gente ensina isso para as nossas crianças, a forma de se relacionar e de resolver as situações consigo e com os outros passa a ser outra, gente. Alguém tem dúvida disso? Eu crio pessoas, né? Crio no sentido assim, essas pessoas elas vão se constituindo como aquelas que entendem que há limites, entendem também que elas podem se posicionar porque elas querem entender o que está acontecendo e como que elas podem vir a contribuir. Isso é que é o bacana, respeitando a si e aos outros, interagindo, né? Promovendo trocas, vendo, isso aqui bacana, eu nunca tinha pensado nisso. Vou repensar isso aqui, isso aqui não. Isso para mim é um ponto que é princípio para mim, isso eu não vou alterar. E tá certo, tá ok. Então, quando a gente começa a fazer isso e refaz isso na gente, nos outros, a gente trabalha
o engajamento com os outros e a amabilidade. E a gente, consequentemente, começa a estabelecer formas de qualidade de vida muito mais efetivas, né? E aí, avançando para o quinto, né, para o terceiro grupo, resiliência emocional. Bom, para que eu possa ter essa interação com os outros, para que eu possa me munir dessa amabilidade, eu preciso aprender com as minhas dificuldades. Eu preciso aprender a reconhecer os meus defeitos. Não para me minimizar ou para me auto-sabotar, mas para que eu possa entender como que eu vou minimizar isso que é defeito meu. E sabendo que, olha o lugar, sabendo que mesmo buscando minimizar, fazer isso não significa que eu seja perfeito, não cabe ao ser humano. Alguém também tem dúvida disso, né? O que não quer dizer porque a gente é falho que, então eu vou fazer de qualquer jeito, falhar ou não falhar, eu vou fazendo. Não. Exatamente porque eu sou falha, exatamente porque eu tenho pontos a melhorar, eu tenho que minimizar os efeitos dos meus defeitos, para mim e para os outros que estão à minha volta, que eu preciso me deparar com eles, para tentar ver como que eu vou lidando. Fazer isso envolve uma resiliência emocional. E fazer isso não significa que eu sou menos, significa que eu tento dia a dia melhorar enquanto ser humano, sabendo que eu não vou atingir a perfeição, porque não é esse o objetivo, né? Porque eu acho que já foi comprovado milhões de vezes, né? Essas perfeições para o ser humano nunca deu certo e não dará certo. Somos imperfeitos, mas precisamos melhorar a cada dia. Olha que interessante, né? Então, a resiliência emocional é isso. Eu aprendo com os meus equívocos, eu aprendo com aqueles meus sentimentos que são nocivos, que são destrutivos, que são negativos, a minimizá-los, né? Então, olha lá, o primeiro, que todo mundo fala, né? E que realmente tem um efeito, inclusive fisiológico, somático, né? Tolerância ao estresse. Quanto mais eu vou aprendendo a lidar com estas situações e vou aprendendo emocionalmente a tirar algumas aprendizagens existenciais, emocionais disso, mais eu consigo me perdoar de algumas situações, rever como eu poderia fazer aquilo, colocar em xeque alguns sentimentos que eu tenho que são nocivos, que são ruins, e eu sei que eu tenho, tá? Então, ao fazer isso, eu vou fazendo o quê? Eu vou me munindo para tentar lidar de uma forma melhor, não fácil, mas melhor com o estresse, com as situações estressantes do meu dia a dia. E isso vai fazer com que eu não me abale tanto, a ponto de psicossomatizar. Que não adianta aquela pessoa racionalizar, não, eu estou dando conta de tudo, e ela somatiza tudo, gente. Ela fica doente direto, qualquer coisa ela está sempre com algum sintoma. Então, tem algo, eventualmente, acontece, né? O nosso organismo, né? Ele tem os seus pontos de fragilidade, mas quando isso é muito recorrente, muito contínuo, tem algo muito estranho. Então, a gente precisa verificar. Fazer isso não é fácil, tá? Está se tornando mais tolerante ao estresse, não é fácil, mas a gente precisa começar a tentar, tá? E é pela via emocional, não é pela via do pensamento. Ficou tranquilo isso, gente? E aí, correlacionados a isso, eu tenho também que
ter uma maior tolerância à frustração. Nossa, não deu certo aquilo, e a pessoa fica angustiada, sabe? Aquilo vai a consumindo e realmente ela vai adoecendo, né? Então a sua emoção também vai sendo colocada em xeque. Ou então vai tendo explosões, a gente chama, tem alguns quadros clínicos, tá? Que a gente chama de síndrome de Hulk, que é uma pessoa boníssima, daqui a pouco ela tem explosões de fúria, tá? Então, o que que acontece? Uma baixíssima tolerância à frustração. E muitas vezes isso vem inconsciente, tá? Não é que ela faz premeditada, né? Ela de repente se vê completamente enfurecida. Né? Pode ser uma coisa simples, mas aquilo parece que ativa um gatilho e a pessoa, igual do Hulk, né? Sabe? Acontece uma situaçãozinha, daqui a pouco ele, né? O David Banner se transforma, né? O cientista se transforma no Hulk. Então é mais ou menos essa baixa tolerância à frustração. E é por isso que quanto mais a gente vai sendo resiliente emocionalmente, mais a gente tem uma maior tolerância à frustração. Não é ter sangue de barata, tá? Também não é explodir, não é nem 8 nem 80, mas a gente consegue falar, isso aqui eu estou em desacordo, isso aqui não está correto. A gente se posiciona, ok? E aí a gente vira e às vezes se posiciona com a gente, mas o que que você está fazendo? Isso aqui não é justo, isso aqui você precisa rever, de repente se desculpe com aquela pessoa, isso aqui foi, excedeu. O que que é isso? Eu estou aprendendo a lidar com frustrações. Nossa, o que eu tinha pensado fazia sentido, mas a forma que eu falei não foi agradável, foi ofensivo, então me desculpe. Isso é ter tolerância à frustração, tá? E a gente precisa ensinar as nossas crianças e adolescentes a terem isso. E a nós, todos os dias. E autoconfiança, super a ver. Se eu tenho maior autoconfiança, eu entendo que eu estou sempre aprendendo com os meus sentimentos e aprendendo como minimizar os sentimentos ruins, aquilo que me é danoso, tá? Temos mais 10 minutinhos e eu vou terminar esses 5 blocos com as 17 competências. Autogestão, pessoal, é eu me autogovernar, eu conseguir gerir, ter as rédeas da minha vida com todas as suas esferas funcionando. De estudo, família, autocuidado, amigos, né? Ter todas as minhas saúde, então ter todas as minhas esferas fluindo, né? Então, autogestão. Para que eu tenha essa autogestão, precisam ser trabalhadas quais competências? Organização, determinação, foco, persistência e responsabilidade. Ana Paula, eu não tenho organização nenhuma. Eu me organizo na minha bagunça. Ok. Mas aí que está. Em muitos momentos, algumas bagunças, elas precisam ser faxinadas, até para que você consiga organizar o que é externo, demonstrando que internamente, que não é o externo, né? O externo muitas vezes é um reflexo do interno. Eu organizo aquilo, não precisa ser igual de uma pessoa obsessiva, compulsiva, tudo ordenado, sabe? Uma coisa assim, não precisa, mas tem que estar ok. Você não vai entrar num ambiente que está tudo, né? Os livros, um monte ali, outro monte lá, né? A roupa ali, a roupa lá. Não, não dá, né? Não, não dá. Então, essa organização é importante. E essa organização das coisas externas e de si. Do que eu preciso fazer no meu dia a dia, esse planejamento, organização como esse planejamento do que há externo e do que há interno. Tá? Determinação. Eu preciso todo dia ter
a determinação do que eu preciso fazer. Eu planejei, eu me organizei e eu me coloco à disposição para executar aquilo. Quando eu começo a realizar aquilo, determinação, eu preciso, para efetivar isso, ter o quê? Foco. Meu foco é esse. Não adianta eu começar 15 projetos diferentes ao mesmo tempo. Espera aí, eu vou estudar a disciplina da Ana Paula, a disciplina das outras professoras, eu também estou fazendo um curso, eu também agora tenho o meu momento que eu estou fazendo resolvi aprender a tocar um instrumento musical, então estou fazendo uma aula junto. Não, você precisa, no que você está desenvolvendo naquele momento, com aquela determinação, você precisa manter o seu foco. Não dá para ficar imbuído de outros projetos ou de muitas preocupações que fazem com que você se perca a atenção, com que você se distraia, com que você se disperse. Porque fazer isso demonstra uma menor autogestão. Depois, persistência, porque às vezes a gente precisa retomar aquilo várias vezes, né? Porque é um contínuo, né? Ter as rédeas da nossa vida, planejar, realizar alguns sonhos, por exemplo, realizar algumas metas, objetivos, elas precisam ser continuamente, não é só num dia. Muitas vezes são projetos, né, de anos. Então, entender que dá para a gente persistir e dá para a gente, ao fazer isso, demonstrar nossa responsabilidade. E aqui entendendo que conforme a fase que a gente trabalha, a gente vai respeitar a faixa etária. Mas essas dimensões, essas crianças, elas vão aprendendo. Claro que jamais com um teor igual a um adulto, né? Mas elas têm uma noção de que naquele momento ela está indo para a escolinha, naquele momento é o momento dela assistir ao vídeo que a professora colocou, né? Naquele momento ela tem que fazer atividade. Então, a gente vai se propondo dentro da faixa etária, é claro, né, pessoal? A autogestão para um adulto é diferente para uma criança, mas as competências estão aí, tá? E a gente vai trabalhando com essa noção de responsabilidade, né? Não dá para eu faço se eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Isso não é autogestão, porque uma pessoa ela está consigo e em sociedade, tá? E o último, abertura ao novo. Então, tem que ter curiosidade para querer aprender, né? Ter o seu estilo, né, para aprender, descobrir o seu estilo de aprendizagem, usar bastante a criatividade, né, essa imaginação criativa e interesses pelas mais diversas áreas, tá? Interesse artístico não é que ela vai se tornar uma artista, mas ela vai utilizar várias outras áreas do domínio artístico para poder aprender, para poder conhecer a si essa realidade externa. Tanto que a música é super importante na vida de várias pessoas, ou a pintura, né? Ou a escultura, ou a dança, ou o cinema. Então, tem várias manifestações artísticas importantes para todos nós seres humanos, tá bem? Pessoal, acredito que vai... temos ainda 3 minutinhos. Então, eu aproveito, volto com vocês, tiro algumas dúvidas e aí a gente prossegue para falar sobre o fracasso. Ok? Sobre o fracasso escolar. Deixa eu voltar aqui para você. Ok? Bom, dúvidas? Tranquilo para mim, por enquanto, Pro. Então, tá. Pessoal, tá tranquilo para vocês? Para mim tá ok, Pro. Ok.
Para mim também, Pro. Perfeito, tá? Então, assim, a ideia de vocês verem as habilidades socioemocionais, vocês já tiveram as bases, a BNCC? Pessoal? Bem por cima, Pro, não foi nada aprofundado. Gente, tranquilo, vocês estão no segundo semestre, eu somente estou perguntando por quê? Porque ela vai auxiliar bastante, porque é uma das bases, né? Uma das competências, né? É a questão do socioemocional, é super importante e essas competências socioemocionais, elas são estas 17, tem outras, mas essas são as principais. E aí foi se percebendo que precisava trabalhar com o que a gente chama de currículo atitudinal. O que é trabalhar currículo atitudinal? Conceitos de valores, de respeito, de solidariedade. Esse é trabalhar o currículo atitudinal. Não é somente o currículo procedimental, os procedimentos, né, de conteúdos, de conhecimentos técnicos, mas é também a trabalhar as atitudes, os valores, né, essa responsabilidade, essa sociabilidade, né? Então, é trabalhar com esses conceitos também, tá? Então, isso faz parte do trabalho com o que a gente chamava anteriormente, uma época se chamava de currículo oculto, que seria trabalhar com essas atitudes, sempre buscando, é claro, as atitudes proativas, né? Depois se falou do currículo atitudinal. Nós também temos que trabalhar a atitude, né? A formação da atitude nos nossos alunos. E agora a BNCC, ela traz como uma de suas bases as habilidades socioemocionais, que são a estrutura para que a gente trabalhe exatamente com